Olá, pessoal. Eu sou a Suzy Claverry e estou aqui como CHRO Latam da TotalPass para mais um Café com RH. Dessa vez com uma pessoa super especial que eu tenho uma admiração pessoal e profissional, que é a minha querida amiga Heloísa Ramos. Olha que presente, também estou bem feliz em estar aqui com vocês. Me sinto em casa aqui com o pessoal da TotalPass, um prazer falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Heloísa, tenho 46 anos, sou mãe do Guga, de 23, da Lória, de 16, casada com o Kleber. E estou em RH já há 16 anos, mas fui 10 anos de negócio, né? Então já trabalhei em empresas de elasticidade diferente, 110 mil pessoas, de 500 pessoas, mas eu acho que olhar para a pessoa é sempre olhar para é sempre olhar para o ser humano. Então para mim é um prazer estar à frente hoje do Grupo Hive na posição de diretora de RH. Muito bom, Elo. Bem-vinda por estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que está sempre em alta. A gente vai falar das questões de gerações e especificamente sobre a geração Z, que está tão falada aí no mercado de trabalho principalmente. E hoje a gente tem aí cerca de 5, 6 gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. E a mais nova, que é a geração Z, está dando o que falar com muitos estereótipos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, Elo, eu queria te ouvir um pouco na tua posição de diretora de RH, né? Quais são as características da geração Z que você diz que mais influenciam ela como geração, né? E como é que isso se conecta com o mercado de trabalho? É curioso, né? Eu tenho uma geração Z dentro de casa. Né? Eu tô com um filho já no 4º ano de trabalho, aos 23 anos aí, 24 anos para fazer. E eu tenho um time com muita gente de geração Z. A empresa onde eu trabalho vive muito isso. E acho que o tempo inteiro a gente aprende muito com eles. Penso que a principal característica dessa turma, que está ali em torno de uma média de 25 anos, né, 23, 25 anos, depende do que você joga no chat GPT, ele te dá até outras respostas, mas seja eles terem nascido já nativos digitais. Eu acho que isso é muito forte e com isso vem uma característica para o mercado de trabalho que é a autonomia. Então, o desejo de serem muito autônomos ainda muito cedo, e se é que dá para dizer que tem idade para ser autônomo. A gente exige, inclusive, que eles busquem lugar já de protagonismo. Então, a gente já tem uma geração que, como nativo digital, diferente talvez das gerações anteriores, tinha que esperar alguém explicar. E aí, de repente, não precisa de necessariamente alguém tão perto para explicar. Antes era necessário ir a uma biblioteca, esperar um líder. Hoje você joga dentro dos recursos tecnológicos e descobre uma informação ou questiona uma informação que foi te dada. E aí, com isso, eu acho que vem as duas principais características, o acesso rápido à informação, que já é muito diferente das agendas anteriores aí das outras gerações, e, em especial, essa condição de, se eu sei, eu já deveria ter a disponibilidade de saber fazer ou de me deixarem fazer. E aí que eu acho que vai entrando as conversas com outras camadas, Necessariamente o conhecer e o desejo de fazer é onde eu acho que a gente vai esbarrando em algumas características da geração atual com as gerações anteriores. Muito bom, Elo. E aí, falando ainda um pouco mais sobre a geração Z e todos esses estereótipos, hoje a gente sabe que os profissionais jovens estão mais desapegados em relação ao trabalho, se é que a gente pode dizer assim. Como é que isso tem relação direta com remuneração, flexibilidade e até carreira? Você acredita mesmo que eles estão desapegados do trabalho? Acho que é bem importante a gente colocar luz assim. Será que isso é um ponto de exclamação ou de interrogação? Gosto mais de promover talvez a avaliação sobre essa pergunta voltando alguns anos. Primeiro eu acho que a gente fala de gerações, mas para dizer o que é o momento de carreira dos jovens da geração Z, acho que a gente tem que entender o que é o trabalho na vida do jovem e não necessariamente no momento atual. O trabalho ele entra na vida do jovem já misturado com as gerações, porque antes as crianças, elas na verdade não eram nem reconhecidas como crianças, às vezes até como seres humanos. Tanto é que tinha gente que nem colocava nome, então não esperava que uma criança, entre aspas, vingasse. Conforme as batalhas foram perdendo soldados, era necessário você ter um banco, um estoque de gente para ir para a guerra. Aí começou a se olhar de outra forma para esse recorte de crianças. A partir daí, a gente começa então a ter um estoque de gente ainda muito novo, mas que já deveria ser a geração de trabalho para aquele corte de momento de história.
No intervalo disso, a gente começa a ter então uma quebra onde, se você não é tão pequeno para ser criança e já começa a se desenvolver, você já vira mão de obra agrícola. E aí o efeito disso, entre ser muito jovem e já estar trabalhando, por isso que eu acho que é importante não só olhar o momento atual, mas olhar a história, vai explicando algumas coisas para a gente. Então, você chega no momento agrícola, onde o recurso é, se você não é mais criança, cresceu um pouquinho, você já pode trabalhar. E aí vem uma outra camada com a aeroindustrial, que é a gente olhar que não tem só criança ou só adulto. Precisou criar uma categoria chamada adolescente, porque as pessoas casavam muito novas, já que elas trabalhavam também. E o corpo está desenvolvido, independente da gente dar título ou não, desde muito novo, né? Então, os órgãos, né, toda a parte sexual da gente já se desenvolvia muito cedo. Então, não era incomum você ver um avô contando uma história de que casou com 14, 16 anos, 15 anos. Hoje, na nossa sociedade, isso não é uma realidade. Mas, na época, ele já era uma pessoa, apesar de muito jovem, que já trabalhava e tinha algumas responsabilidades. A aeroindustrial precisou de gente mais capacitada, que não só fisicamente, para conseguir colocar isso em produção, em funcionamento. E aí estendeu, chamou o período de adolescência para que não tivesse só um ensino até, digamos assim, o fundamental e virasse isso ensino médio. E a partir daí se prorroga uma série de fases da vida, onde precisava da mão de obra, mas com novas habilidades técnicas para desenvolver e operar as máquinas. E nesse formato, as pessoas então passam a ter outros tipos de olhar sobre o ambiente de trabalho, sobre a empregabilidade. Uma outra geração já vai falar que se você estudar muito, você consegue despontar e ter um benefício melhor e ter mais sucesso na vida. E hoje a geração atual começa a se questionar se tudo isso, na verdade, passa a fazer sentido para eles. Então, eu acho que é menos sobre dizer se a geração ela está mais desconfortável com o trabalho. Eu acho que assim como as demais gerações, ela está repensando o modelo de trabalho. Concordo plenamente. Eu acho que é essa questão de repensar o modelo do trabalho que você colocou muito bem. Eu recentemente vi uma pesquisa muito curiosa do LinkedIn, né? Porque aí o estereótipo que sobra para a geração Z é que é uma geração que não gosta do trabalho, né? E aí quando você entra nos detalhes, a questão é muito mais ampla do que isso, né? Então essa pesquisa do LinkedIn mostrava que 83% dessa população de geração Z, não é que eles não gostavam de trabalhar, eles queriam trabalhos de maneira diferente. Então isso é muito curioso, né? Não é que eles não queriam passar muito tempo ou que eles querem trocar muito de uma empresa para outra, né? Que é aquela coisa dos jumpers que a gente chama, né? Que é as pessoas que ficam trocando de uma empresa para outra. Mas não é pelo fato de trocar de uma empresa, é pelo fato de que eles querem novas habilidades, querem um desenvolvimento mais rápido ou querem oportunidades ali de uma forma mais dinâmica e não necessariamente com nível hierárquico, né? As oportunidades e disponibilidades que eles gostariam de ter em termos de desenvolvimento está muito em outras habilidades que eles podem adquirir, né? Então, assim, não é que eles não querem mais passar 20 anos numa empresa. Esses 83% dizem que passariam 20 anos numa empresa desde que eles tivessem essa oportunidade de desenvolvimento contínuo, né? O que é bastante curioso, inclusive, e que ajuda a gente a desconstruir os estereótipos dessa geração, né? Acho que caminha por aí. Então, dizer que eles não gostam, eles não querem trabalhar, não acredito que seja. Eu acho que o que está sendo é repensado o modelo desse trabalho. E eles são as figuras que vão questionar isso, né? Até porque a gente falou que eles são nativos digitais. Então, eles estão repensando se a mecânica do trabalho realmente precisa perenizar do jeito que já foi. Né? E isso aconteceu em todas as fases anteriores. É que a gente está vivendo uma fase que dá para conversar sobre ela ainda em movimento. Mas daqui a alguns anos a gente vai ter isso tão historicamente quanto as outras que a gente terminou de citar. Verdade. E aí acho que tem uma pitada muito interessante dentro desse cenário novo para essa nova geração, que é a discussão sobre propósito, que acho que está muito conectada com esse novo movimento deles reconstruírem o mercado de trabalho, deles trabalharem a questão do propósito. E por que você acha que essa geração mais jovem, esses profissionais estão em busca de ter mais um propósito dentro do trabalho? A partir do momento que eles olham para as gerações, eu queria também fazer uma inserção aqui, acho que vale essa fala, né? Quando a gente pega a era dos boomers, então assim, eu tinha um caminho, se a gente fosse pensar num Waze, né? Então, eu jogo ali de A para B, eu tenho que casar e eu tenho que trabalhar e ter filhos. Aí tem uma turma que necessariamente
não casou, né? E era muito questionado por não casar. Então, já que você não vai casar, sua próxima geração tem que ter muito sucesso, digamos assim. Então, você tem que dar certo, já que você não teve filhos e coisas, né, paralelas a isso. E a geração atual, ela olha para esse passado e diz assim, tem gente que casou, teve filhos, teve gente que teve sucesso e não foi feliz. E eu? Será que quero trabalhar? Será que quero casar? Será que quero ter filhos? Então começa a se questionar se faz sentido. Então qual o propósito da minha vida? Porque antes, digamos que o caminho estava dado, era uma marginal inteira, era uma bússola de A para B. Depois se criou outras rotas, outras ruas, né, menores dentro de bairros. E agora a gente tem tanto espaço e se abre tantos caminhos. Então buscar pelo propósito, eu acho que é se questionar realmente a respeito da existência, e o trabalho faz parte dessa existência. Então o questionamento, de novo, ele é na verdade um reflexo para o trabalho, mas ele é um questionamento da vida. Acho que o jovem, e a gente sente isso, está conversando muito dentro do ambiente de trabalho, porque a gente fica 8, 9 horas dentro do período de atuação ativa, né, dentro do trabalho em si. Mas o jovem está questionando tudo. Ele está questionando o modelo dele de relacionamento, de casamento, do que ele assiste, do que ele come, né, do que faz sentido. Então, conseguir entender essa geração sem necessariamente tentar encaixar o que está acontecendo para o modelo de trabalho, eu acho que é mais respeitoso para entender uma transformação social. Exatamente. E o questionar, ele sempre traz dificuldades nas respostas que se pode ou não encontrar dentro desse caminho, né? Mas o fato de você poder questionar é um ato de liberdade que muitas gerações não tiveram essa possibilidade antes, né? Gostei disso que você falou, isso é muito bom. E esse questionamento, a gente acha que tem o lado sol e o lado sombra desse processo, né? Porque quando eu também tenho um caminho que está dado, basicamente eu tenho um checklist de vida. Tomara que eu cumpra, mas se eu cumprir, às vezes ali com 36 anos, 40 anos, já tenho filho, já sou casada, de check, digamos assim. Aí o próximo passo é a famosa aposentadoria que já existiu em outras gerações. Quando a gente olha para esse cenário do Z, eu acho que o questionamento dele é: eu tenho tanta liberdade em construir que fica muito parecido com a história de pessoas que pesquisam sobre compra, né? Se você der muitas opções para compradores, ele se perde. Então, às vezes, você tem que restringir o número, porque isso gera ansiedade. E eu acho que é isso que a gente está vivendo também, atrelado aí ao cenário, né, das emoções. Quando a gente olha e não tem um caminho único e você tem vários caminhos, às vezes você está passando por uma rua do bairro e você acha que tem um colega seu indo mais rápido pela marginal. Será que eu escolhi a melhor graduação? Será que eu escolhi o melhor caminho? Será que agora com essa idade eu vou conseguir casar? Será que era melhor ter feito um intercâmbio ou ter feito um investimento num apartamento que fosse estúdio meu? Então acho que são muitas perguntas. E por isso eu sou muito atenta aos jovens que estão ao meu redor, para que a gente primeiro tente buscar o que é bom para a gente, porque socialmente agora a gente tem muitas opções, mas o que combina não é necessariamente só com o recorte da geração, o que combina comigo, se autoconhecer, programas que promovam autoconhecimento dentro das organizações, que consigam atrelar isso aos valores. Uma empresa que se conhece e um jovem que se conhece talvez consigam perenizar e fazer a mesma história de fases anteriores de outras gerações, mas para isso requer conhecimento, e eu acho que é um conhecimento mútuo, né? São dos dois lados. Perfeito. Conhecimento e autoconhecimento, né? E quando você traz esse ponto é super interessante, porque realmente cada escolha que a gente faz também é uma renúncia, né? E a gente tem que pensar por esse ponto de vista. Eu tinha uma líder que dizia sempre que tudo é uma renúncia, né? Tudo não terás, ela falava. Terás. A verdade é essa, né? Tá tudo bem da gente ter outras vidas, outros formatos, outras coisas diferentes nesse caminho. E seguindo nessa linha do que você estava falando do propósito, né? Acho que está sendo repensado tudo, em especial. Eu acho que a gente também colocou muita energia para que o propósito fosse alguma coisa que tivesse um grande holofote. Esses dias, conversando com uma colega, que acho que você conhece, a Paulinha, lá, a Janete, e ela falou, descobri o meu propósito. O meu propósito é conectar pessoas. Eu sou muito boa de conectar pessoas. E às vezes a gente acha que o propósito está lá no trabalho dos super-heróis ainda. Precisa ser alguma coisa que vai salvar o mundo. Eu costumo dizer que trabalhar dá trabalho. Então é importante que a gente descubra qual é o tipo de trabalho que eu quero resolver.
Eu, dentro do RH, resolvi que eu tenho trabalhos que eu gosto e trabalhos que eu não gosto. Tudo não terás. Mas quais são os trabalhos que eu quero resolver? Por que eu faço isso? Né? Então eu tenho respostas para mim do porquê que o meu trabalho faz com que todos os dias eu acorde cedo e vá. Tem vários jovens que trabalham comigo e que eu acho que tem uma bússola muito parecida com essas respostas. Acho que é isso, assim, uma dica para os jovens talvez é que tipo de trabalho você vai conseguir suportar, porque ele sempre vai ter o lado sol e o lado sombra. Né? Trabalhar sempre vai te dar trabalho e às vezes o propósito fica muito no efêmero, a gente acredita muito numa coisa que só vai ser completa se a gente estiver 100% feliz. E felicidade é uma coisa muito interessante, porque a gente tem o Coringa, que é, na verdade, uma figura da Marvel, né, de extrema felicidade. Mas essa felicidade intensa, muitas vezes, ela é uma loucura. O que a gente precisa, muitas vezes, é ter paz. A gente, na verdade, não pode nem ser muito triste, nem ser feliz o tempo inteiro. Você precisa ter paz para poder transitar nos caminhos. Né? Então, assim, o que te deixa em paz no seu trabalho, mesmo sabendo que aquele dia você tem um monte de e-mail para responder, pessoas para conversar. Então, escolher o que vai fazer com que você se reconheça, mesmo sendo a parte do lado sombra do seu lado sol de trabalho, é que talvez vai começando a te dar as pistas do que é o propósito daquela profissão. Um médico escolhe ter o propósito todo dia num centro de emergência, muitas vezes de ouvir uma criança gritando. Mas qual é o propósito que está por trás disso? Ajudar alguém. Então, eu acho que a gente tem que entender que junto com o propósito vem o lado sol e vem o lado sombra. Muito bom, eu acho que pesar e equilibrar esses dois pontos é essencial. E a gente está falando de geração Z, né, de jovens aí, né, Elo? Mas a verdade é que hoje, quando eles estão no mercado de trabalho, eles estão inseridos com várias outras gerações. É a primeira vez na história do mundo que a gente teve tantas gerações trabalhando juntas, né? Entre 5 e 6 gerações trabalhando juntas dentro de uma mesma empresa. E como é que você acha, por que é importante atrair essas diferentes gerações dentro da empresa, né? E como é que a gente trabalha isso com atitude ligada à diversidade, principalmente para essa geração mais nova? Como é que a gente conduz esse trabalho de diversidade organizacional? Essa pergunta é ótima porque, de novo, né, o trabalho ele é um reflexo da sociedade, ele é só um microcosmo dentro de um macro, né, que a gente vive, seja em país, seja em continente. Acho que a responsabilidade da gente como RH dentro das organizações é como a gente consegue chamar as pessoas para ajudar a gente a construir isso e começar a acomodar. Eu acho que todos nós que estamos construindo isso também temos os nossos vieses inconscientes como recortes geracionais. Então, eu acho que convidar a turma para poder trazer o problema, mas construir a solução é um caminho. Eu gostei muito de um trabalho que foi feito pela Fiamma Zarif, quando ela ainda estava no X, no Twitter, e hoje ela está como presidente do Airbnb, mas a Fiamma ela fez uma coisa que eu achei simples e extremamente eficiente. Eu recomendo aos colegas de casa também, lá das outras organizações, fazerem, que é uma mentoria invertida. Você pode ter, muitas vezes, um excelente profissional de idade mais nova mentorando um profissional já de cadeira executiva. A Fiamma fez isso. Dentro da organização, como presidente, ela convidou estagiários para mentorá-la, porque tem muito a se oferecer. Eu já comentei aqui que vivo bastante, né, tanto na vida pessoal quanto profissional, com as gerações mais novas, e eles fazem download e upload o dia inteiro nessa relação comigo. E eu acho que aí está o valor da gente fazer o cruzamento das gerações. Reconhecer que talvez um programa de TV, uma série, um estilo musical, você vai receber de uma outra geração e vai conseguir se atualizar. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo Lollapalooza, mas não é da minha geração necessariamente, é da geração do meu filho e eu comecei indo com ele. Então eu acho que dentro das organizações, quando a gente olha para isso e vê que é uma sociedade, só que no microcosmo, convidar essa sociedade também para ter a humildade da troca. Então acho que o espaço que o RH tem que ter necessariamente não é de dar todas as respostas, não teremos. Eu acredito muito que é como a gente constrói, convidando essas pessoas para fazer junto. Só elas, inclusive, que vão conseguir dizer se está funcionando o que a gente está fazendo ou recalcular essa rota. Mas vejo que o pessoal tem disponibilidade, intenção, desejo de fazer. Eu acho que o nosso papel aqui é prover espaço para isso. Excelente, dica muito boa. Eu também gosto desse tipo de mentoria, acho que a gente tem a oportunidade de aprender bastante dentro desse processo.
E aí acho que um ponto interessante é a gente falar de atração e, né, retenção de talentos dentro desse processo, principalmente olhando com esse cenário de geração Z, né, Elo? Como é que a liderança pode fazer para motivar, para atrair, para reter esses talentos de geração Z dentro dos ambientes, né? E que dica você daria para essas lideranças na condução dos jovens dentro das equipes de trabalho? Acho que uma foi esse corte final aí que a gente fala a respeito da mentoria invertida, mas do ponto de vista de atração, eu acho que a gente precisa também fazer o letramento até entre gerações e de liderança também. Acho que essa é uma conversa importante, porque senão fica com a história de ele precisa de um emprego. Na minha época, na verdade, era só a organização que escolhia, e hoje é uma troca. É muito chocante ainda para alguns líderes a gente falar, olha, o profissional não aceitou. Como assim não aceitou? Né? Existe uma vaidade, é a minha vaga. Como assim não quer trabalhar comigo? Ou passado um período a pessoa pede e vai fazer uma outra coisa, uma outra experiência. E aquele gestor precisa começar a se preparar para esse processo. Né? Então o tema do atrair ou reter, eu acho que... E eu nem gosto muito dessa palavra do reter, eu prefiro muito, né, desse processo onde a gente vai entendendo que na jornada a gente vai vendo o que vai fazendo sentido na perenização dessa relação. Né? Então a retenção para mim ela tem uma coisa meio de grade mesmo, né? Num curto. Mas eu acredito que os líderes eles são os responsáveis por apresentar dois ouvidos para que os jovens consigam expor e trazer essa fala. Mas líder lidera. Então, uma das coisas que os jovens precisam é literalmente de um direcionamento. Quando a gente fala de uma camada que ainda está experienciando coisas, está buscando seu propósito, às vezes começa por um curso, depois vai descobrir que ele não queria trabalhar com aquilo, ele começa a gostar e experienciar outras coisas, então prover esse espaço é muito importante. Mas muitas vezes a pessoa está no lugar certo, mas está sem a direção, sem a rota correta. Então colocar no Waze, né, é papel da liderança, dizer a gente está indo para cá. Isso inclusive ameniza emocionalmente se a pessoa ela está conseguindo fazer os entregáveis. Veja o papel de gestão, indicadores mesmo, né, de ritos, de métodos, indicadores onde tenham temas que sejam também palpáveis, para que o jovem consiga ter a sua própria bússola, já que ele também é guiado pelas relações, mas ele é muito guiado pelas informações que ele tem facilidade de acessar. Então, quando você dá metas, quando você dá alguns direcionamentos dentro do macro e para o micro dele, ele entende que ele faz parte de algo maior. Percebo que eu acho que as empresas, os líderes estão falhando nisso. Muitas vezes é o papel do líder que está sendo fragilizado, que é de não direcionar. E aí o jovem ele está trabalhando sem entender o porquê ele trabalha, e para ele entender o porquê que ele trabalha, ou melhor, sem entender o porquê ele trabalha naquela instituição, ele vai embora. Ele vai tentar entender isso em uma outra organização. E às vezes ele entra no mercado de trabalho e começa a se frustrar, porque se ele encontra um outro líder que também não explica isso para ele, ele começa a entender isso como uma condição comum. Um espaço onde o meio corporativo não provê para ele as condições para ele ter propósito. E aí começam todas as discussões do vou eu abrir o meu próprio negócio. E aí todas as camadas do que vem aí, do que é CLT, do que é pejotização, que já também é uma vertente muito forte deles, né? Eu quero essa autonomia e eu sei o porquê eu estou trabalhando, eu sei porquê que eu montei essa loja, eu sei porquê que eu trabalho com e-commerce, eu sei onde eu quero chegar. Por mais angustiante que seja, pelo menos ele está recebendo e suprindo informações que muitas vezes na liderança em ambientes de trabalho, a gente como instituição não está desdobrando. E não entender esse jovem como um recurso de mão de obra, nem só ele, como qualquer outro colega dentro do ambiente corporativo. Eu percebo como algo fundamental as reuniões de direcionamento e cascateamento e acompanhamento, para que não exista esse sentimento de ausência, na verdade, de conexão de propósito e permanência dentro de uma instituição que aí sim gera engajamento.
Perfeito, que conversa boa, Elo, adorei aqui, a gente trouxe tantos pontos e tantas camadas, né? Muito além do que as pessoas geralmente costumam fazer ou estereotipar quando a gente fala de geração Z, né? E aproveitando que a gente está falando sobre gerações, vou deixar a dica de vocês assistirem esse outro vídeo aqui no nosso canal sobre diversidade geracional para complementar a sua informação. Queria te agradecer muito pelo papo de hoje, que foi extremamente relevante, tenho certeza que quem está assistindo a gente também vai considerar essa como uma informação muito positiva. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Desejo muito sucesso, né? Continuidade desse sucesso da Total Pass. Um beijo no meu amigo Felipe e a você também. Muito sucesso e aos colegas de RH aí que estão assistindo a gente. Obrigada, Elo. E obrigada para quem assistiu a gente até aqui também e até o próximo Café com RH.